Bom dia, é uma alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Luísa Agreste Nazaré. Tem que colocar os dois, né? Eu sou filha do Ricardo Agreste, meu pai querido e amado, me emociono até, e esposa do Paulo. Mãe do Gabriel e do João. E há 5 anos eu tenho ministrado mulheres através da internet, com base nesse momento que eu vou compartilhar com vocês aqui de renovo espiritual na minha vida. Mas antes eu queria trazer uma ilustração para vocês compreenderem um pouquinho melhor de qual foi a sensação que eu vivi nesse momento de avivamento pessoal. Era uma vez um rei que ofereceu um prêmio para o artista do seu reinado que melhor representasse o conceito de paz. Vários artistas vieram, pintaram seus quadros, e o rei escolheu 2. Os 2 finalistas. Um deles retratava um lago sereno, pacífico no entardecer. Sabe, aquelas nuvens com tons de rosa, azul. O lago espelhava uma montanha, uma cadeia de montanhas com vegetação verde. Esse era um dos quadros. O segundo quadro não era nada parecido com isso. Tinha montanhas também, mas eram montanhas acinzentadas, pontudas, sem nenhuma vegetação. O céu não estava azulado, estava negro, cheio de nuvens de chuva, tempestade caindo. Tinha também uma cachoeira feroz caindo do alto daquela montanha. E o pessoal ao redor ficou intrigado como que aqueles 2 quadros poderiam ser os finalistas da representação do conceito de paz. E o rei escolheu. Qual deles que ele escolheu? O segundo. Todo mundo ficou estarrecido, sem entender nada. Como assim? Esse quadro não representa nada de paz. Aí o rei tirou uma lupa e falou: gente, vem aqui um pouquinho mais perto. Colocou uma lupa ali, do lado da cachoeira tenebrosa, caindo feroz. Tinha uma fenda na rocha. E dentro daquela fenda, uma mamãe passarinho tinha feito seu ninho. E ela protegia os seus filhotinhos ali. E ela estava em paz, em meio ao cenário mais tenebroso. Ela estava em paz. E o rei falou: isso é paz. Porque paz não é circunstâncias ao seu redor nas melhores condições, mas é uma certeza e uma convicção interior que vão te manter em meio às circunstâncias adversas. E eu experimentei essa sensação da mamãe passarinho no meio da fenda, em meio às circunstâncias adversas. Mas até eu encontrar esse abrigo, eu me debati muito. E foram 3 anos de uma noite escura da alma, de uma das piores crises de fé, de identidade, de existência que eu já senti. Eu estava com 25 anos e tinha acabado de me tornar mãe. Quem é mãe aqui pode entender a revolução que isso traz na nossa vida. E eu me deparei com a minha completa falta de capacidade, completa falta de controle, completa incompetência, incertezas. Eu olhava para aquele serzinho de 50 centímetros na minha mão e falava:
Eu quero te dar tudo de melhor, mas eu não consigo. E, especialmente, o primeiro ano de vida do meu primeiro filho foi muito desafiador. Eu ainda não sabia, mas ele tinha uma alergia alimentar muito grave ali. E logo nos primeiros dias de vida, ele começou a ter refluxo, não dormia, só chorava. Começou a ter crises de dermatite atópica, então todas as dobrinhas da perna, do pescocinho. Mamães de alérgicos também devem se identificar. E ele irritado, não parava de chorar, aquele menino. E eu lembrei, eu e Paula, gente, o que a gente está fazendo de errado? O que a gente está fazendo de errado? Como que a gente pode ajudar? E foram meses de luta. Depois das crises de refluxo, de dermatite atópica, vieram as infecções respiratórias. E a cada infecção respiratória, ele tinha uma convulsão febril. Tinha que ser internado. Coração de mãe. Senhor, por quê? Senhor, onde o Senhor está? E aquilo foi me levando a um lugar de exaustão. Exaustão física, exaustão emocional. E comecei a ter crises de ansiedade, de identidade. Entrei em depressão. E eu me questionei. Falei, Senhor, onde o Senhor está? Por quê? E veja bem, eu sou filha de pastor presbiteriano. Eu sou nascida, crescida e nunca desviada da igreja. Eu sempre fui a boa menina. Casei aos 21, namoro santo. E na minha cabeça ainda operava uma lógica de: se eu fizer tudo certo, Deus me abençoa. E aí vem o meu primeiro filho e eu falo, eita, a lógica não é assim não. Eu falo, Deus, então quer dizer que se eu fizer tudo certo, isso não é garantia? Não é garantia de bênção? E é claro que o meu conceito de bênção até então estava limitado a tudo estar dando certo na minha vida. E aí eu lembro que, nessa época, eu e o Paulo, a gente decidiu tirar alguns dias para fechar para balanço, para conseguir finalmente dormir um pouquinho, conversar, orar, chorar. E a gente foi para um hotelzinho em Campos do Jordão, deixou as crianças ou com os meus pais ou com meus sogros, agora não me recordo na época qual foi o escolhido da vez. E eu lembro que eu combinei com o Paulo, falei, amor, olha só, eu te amo, mas eu preciso de um tempo ininterrupto com Deus. Eu preciso passar limpo algumas coisas com Ele. E eu não consigo isso com as crianças. E o Paulo falou, não, beleza, eu vou, saio para correr, faço as minhas trilhas, você fica aí, você e Deus. E eu brinco que foi o meu momento ali de Elias, sabe? Que eu fui para dentro da caverna, que depois viraria o meu ninho. Eu levei para aquela viagem um livro que, para variar, eu roubei da biblioteca do meu pai. Perdão. Transforma meu pranto em dança, do Henry Nouwen. E
o Espírito me conduziu a ler o livro de Jó, naquele final de semana. Então, os meus companheiros foram Transforma Meu Pranto em Dança e Jó. E eu chorei. E eu admiti diante do Senhor a minha raiva e a minha desconfiança dele. Eu admiti diante do Senhor que eu não estava mais conseguindo crer que Ele era bom e justo. Eu admiti a minha frustração, minha sensação de desamparo, de dúvida. E choro. Até que chegou um momento que eu abri os meus braços. Eu enchi os meus pulmões e eu clamei: Senhor, me socorre. Eu cheguei no final de Jó e eu entendi e falei: Senhor, eu aceito a dor. E eu estou disposta a receber o que vier das suas mãos. Seja dor, seja alegria. E nesse momento, na sua imensa misericórdia, o Senhor veio andando sobre as águas turbulentas do meu coração, com as suas mãos feridas pelo amor, e me levou num longo processo, um longo e doloroso processo de reconstrução, de renovação das minhas convicções sobre Ele, sobre mim mesma, sobre a vida com Ele. E dessa experiência nasceram muitas coisas, que algumas de vocês têm acesso aqui. Mas eu queria compartilhar com vocês 3 aprendizados que eu tive nesse momento de avivamento pessoal. E o primeiro deles é que o avivamento e o renovo sucede o lamento, a confissão e a rendição. O Espírito Santo de Jesus, ele é gentil e não nos domina, não nos subjuga. Ele abre os nossos olhos, mas age mediante a nossa entrega. Enquanto eu estava tentando debater sozinha e me consertar sozinha, sair sozinha daquela situação, era causa exterior e causa interior. Quando eu me rendi, o Espírito Santo me inundou. O que é que você precisa hoje render? Confessar e lamentar. E aqui quero fazer um parênteses. Você tem coragem de confessar diante do Senhor o que você pensa a respeito dele? Porque o que você pensa a respeito dele é o motivo de você não confiar no Senhor. A gente é cheio de jargão, cheio de, Senhor, glória, aleluia. Mas no fundo a gente também não acredita que Deus é bom e justo. Porque se a gente acreditasse, a resposta seria: eu aceito o que for, porque o Senhor é bom e justo, apesar das circunstâncias da minha vida. E segredo, o Senhor já sabe o que você pensa. Às vezes a gente chega no momento de oração, tentando, Senhor, eu confio em Ti, Te adoro. E Ele sabe que o nosso coração está: Senhor, eu não sei se o Senhor é capaz de resolver essa situação. Então eu vou tentar resolver sozinha. O avivamento vem depois do lamento, da confissão e da rendição. O segundo ponto é que o avivamento não significa ausência de tempestade exterior, mas a paz de Cristo em meio ao caos. Cristo não nos prometeu uma vida sem problemas. Muito pelo contrário, Ele nos chama para a cruz. Quando Jesus fala em João 14, eu deixo a minha paz eu te dou, eu não te dou como o mundo a dá. O versículo anterior, ele está falando sobre o Espírito Santo. A nossa paz, a paz que o Senhor nos dá, não é um sentimento de bem-estar interior,
mas é a convicção da presença do Espírito Santo de Jesus com a gente em meio às dificuldades da vida. Às vezes a gente quer que o Espírito Santo seja um eliminador de problemas, ou um solucionador mágico de problemas. Mas quando Jesus pede o Espírito ao Pai para nos dar, Ele chama o Espírito de quê? Consolador. Pressupõe o quê? Dor. O Espírito Santo de Jesus é o consolador, é o conselheiro e o encorajador. Não é o solucionador de problemas, eliminador de problemas. E o terceiro ponto, prometo que vai ser breve para eu poder passar para a próxima. O avivamento precede a renovação da visão e da missão. Depois daquele final de semana, o Senhor me conduziu ao longo de um longo processo de entender que o tempo de agora, entre a primeira vinda e a última vinda de Cristo, não é de satisfação. O Senhor nos prometeu, sim, alegria completa, plenitude, mas a gente está vivendo um capítulo específico da história de Deus, da qual Ele te chama a fazer parte. E esse capítulo é de missão e de participação nos sofrimentos de Cristo, até que Ele volte. E aí, então, a nossa alegria seja completa. Jesus não vai nos levar a caminho só de conforto. Ele vai nos levar para a cruz. Só que sabe qual é a boa notícia? A cruz não é o destino final. A cruz é o meio. O sofrimento é o meio. O nosso destino é a ressurreição com Cristo. A alegria plena na presença dEle. E enquanto isso não acontece, nós nos alegramos em participar da missão de Cristo e completar os sofrimentos dEle até que Ele volte, antecipando a sua volta. Por isso, paz não é um sentimento de bem-estar e de conforto, mas é convicção daquele que está com a gente no cumprimento da missão. Enquanto a gente cumpre essa missão, nós seremos consolados, orientados e encorajados pelo Espírito Santo. Amém? Obrigada, gente.